Hoje vamos estudar como os preteristas, os historicistas, os idealistas, os futuristas e ecléticos interpretam o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus e o milênio. Vimos na aula passada as 5 perspectivas ou formas de interpretação do Apocalipse e das profecias, as chamadas escolas de interpretação do Apocalipse. É muito importante que você busque aí no canal O que a Bíblia diz, na playlist Escatologia, e assista às aulas anteriores, para que você se situe no contexto da aula de hoje. Assista esse vídeo até o final e se inscreva no canal. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para você ser avisado de quando novos vídeos forem postados. Vamos à aula. Os preteristas eles se dividem em moderados, medianos e radicais. Veja na aula passada que falamos de cada um deles. Para alguns preteristas, o arrebatamento aconteceu no passado, com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Eles não acreditam que esse evento será no futuro. As passagens bíblicas, como 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, se referem aos eventos daquela época, em que os cristãos fiéis de Jerusalém foram resgatados ou poupados antes e durante a destruição da cidade. Foi um evento de salvação, de preservação dos cristãos da terrível guerra judaica com Roma. Para outros, entretanto, o arrebatamento é visto de forma espiritual, não como uma ascensão corporal dos cristãos aos céus, mas como uma mudança espiritual de comportamento ou de vida, quase como um novo nascimento. Ainda os que acreditam que o arrebatamento se refere à transição espiritual dos crentes da esfera terrestre para a celestial, no momento da morte. Portanto, para os preteristas, o arrebatamento ou já ocorreu, ou está ocorrendo, ou ainda acontecerá, à medida que cada cristão passa da vida terrena para a vida celestial. A escola preterista interpreta a grande tribulação também como um evento já ocorrido no passado, especificamente o cerco e a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 pelo general Tito, quando o templo e a cidade foram destruídos e todo o povo judeu e cristão sofreram perseguições severas. Entendem a tribulação como um evento local, não como algo de escala global como creem os futuristas. Os sinais terrestres e celestes contidos no livro do Apocalipse se referem a eventos naturais e políticos daquela época. Entretanto, existem alguns preteristas mais moderados e estes se aliam aos historicistas que veem na grande tribulação uma referência às perseguições enfrentadas pelos cristãos ao longo da história. Preteristas creem que a segunda vinda de Jesus Cristo é um evento que ocorreu de forma espiritual, simbólica, no contexto histórico do primeiro século, sempre apontando para a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Aí, a vinda de Cristo se refere, na verdade, às manifestações em juízo contra Israel. É também vista como um ato de salvação para os crentes, que antes da destruição de Jerusalém, os cristãos foram aconselhados por Jesus a fugirem da cidade. E essa fuga é interpretada como uma forma de proteção divina para os seguidores de Cristo. Portanto, as expectativas futuristas de um retorno visível e corporal de Cristo, em glória e em poder, são desnecessárias para os preteristas. Mas existem alguns preteristas que acreditam numa vinda em sentido espiritual. Interpreta o milênio de maneira simbólica, considerando-o não como um período literal de 1000 anos, mas como a era da Igreja, que começou com a primeira vinda de Cristo e continuará até a sua segunda vinda. Como dito anteriormente, alguns acreditam nisso, outros não.
Para os preteristas, o milênio é uma figura de linguagem, uma alegoria, que representa o reino espiritual de Cristo na Terra, onde ele reina nos corações dos seus seguidores e, portanto, é o período atual da Igreja, e representa a vitória de Cristo sobre o mal, o pecado e a morte nesse presente momento da história. Outros pontos relacionados à interpretação da escola preterista é que alguns creem que a figura do anticristo se cumpriu em Nero, que governou de 54 a 68 depois de Cristo. Daí a necessidade de datarem a escrita do livro do Apocalipse para antes do ano 70, e não por volta do ano 96, como é mais provável. Argumentam também que o Armagedon é considerado uma referência à derrota final dos judeus zelotes no ano 70, e que o Novo Céus e a Nova Terra é uma descrição do mundo sob a nova aliança, o fim do judaísmo e o início da Igreja. Sobre a ressurreição dos mortos, associam a vinda de Cristo, entendida como a salvação ou a ressurreição espiritual, não física, referindo-se à vitória sobre o pecado e sobre a morte. Com relação à prisão de Satanás, creem que isso representa a limitação do seu poder depois da crucificação e da ressurreição de Cristo. Com relação a Israel, as profecias sobre o reino messiânico, creem que elas estão sendo cumpridas espiritualmente na era atual da Igreja. Alguns historicistas podem associar o arrebatamento da Igreja ao período de perseguição ou crise enfrentada pela Igreja, ou uma forma de arrebatamento espiritual, onde os crentes espiritualmente são protegidos ou preservados em meio à dificuldade. Outros geralmente definem como um evento espiritual contínuo que ocorre ao longo da história da Igreja. Mas há os que acreditam que o arrebatamento da Igreja ocorrerá no final dos tempos. Os que creem assim não fazem nenhuma separação entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Creem que são um evento único. A tribulação é um período longo, difícil, que o cristão passa ao longo da história ou da vida, mas não precisa ser literalmente 7 anos, podendo variar conforme as circunstâncias históricas da época em que cada um vive. Eles associam a grande tribulação, por exemplo, às perseguições sobre o Império Romano, às guerras religiosas na Europa, ou até mesmo a eventos mais recentes, dependendo da interpretação individual do estudioso dessa escola. A segunda vinda de Cristo pode ser vista como algo que se desdobra gradualmente, de forma espiritual ao longo do tempo, não necessariamente como um evento único e físico futuro. Mas há alguns teólogos considerados historicistas que creem na segunda vinda de Cristo como sendo algo futuro, visível e glorioso para todos os povos da terra, e mantém a expectativa de uma vinda futura de Cristo. Alguns exemplos dos que assim creem são Matthew Henry e Adam Clarke. Estes expressavam a crença em uma vinda futura de Cristo, bem como alguns estudiosos modernos. É interpretado simbolicamente, representando todo o período da Igreja na Terra. Não é visto como um período literal de 1000 anos do futuro. A interpretação historicista sobre o milênio sugere que esse período representa o domínio espiritual de Cristo na Terra ao longo da era cristã. Não creio num evento futuro, mas como algo que começou no passado e se estenderá até o fim. Alguns historicistas também veem na besta e no falso profeta líderes políticos e religiosos, frequentemente identificando-os como imperadores, papas, etc., associando-os a eventos históricos e movimentos religiosos com cumprimentos de profecias no passado, presente ou ainda no futuro. A prisão de Satanás é interpretada como as restrições ao seu poder após a morte de Cristo. O fim do milênio, os historicistas podem vinculá-lo aos eventos que indicam um declínio
ou um afastamento espiritual, marcando uma transição para o período de apostasia da história da Igreja, culminando com um juízo final e o início de uma nova ordem celestial. Na visão idealista, o arrebatamento não é interpretado como um evento físico e literal, mas como um símbolo espiritual da união íntima dos crentes com Cristo. O encontro com Cristo nos ares representa uma expressão simbólica da comunhão espiritual entre Cristo e a Igreja pela fé. A ressurreição dos mortos em Cristo se refere à regeneração espiritual e não à física. Adota uma perspectiva simbólica e espiritual, focando nos significados mais profundos, em vez de buscar uma correspondência direta com eventos históricos específicos do passado ou do futuro. Vê este período como um símbolo da luta e das provações que a Igreja enfrenta continuamente ao longo da história e da sua vida. Os eventos descritos no Apocalipse não estão restritos a um período específico de tribulação no futuro, mas eles representam o desafio moral que a Igreja enfrenta, a luta do bem contra o mal em todas as épocas, em todas as esferas, representando o conflito espiritual entre o bem e o mal. A escola idealista interpreta a segunda vinda de Cristo de maneira simbólica, metafórica, não literal. Para eles, a segunda vinda é uma presença contínua de Cristo na vida dos crentes através do Espírito Santo, e não um evento futuro em que Cristo retornará fisicamente à Terra. Essa perspectiva enfatiza a realidade espiritual e atual da presença de Cristo, em vez de uma futura intervenção física no mundo. O milênio também não é entendido literalmente, mas uma forma puramente simbólica e espiritual. Representa a vitória definitiva do bem sobre o mal, de Cristo sobre Satanás. Para eles, o milênio não representa um período específico da história, mas sim uma realidade espiritual, presente e contínua do reinado de Cristo nos corações de seus seguidores. É visto como uma representação do governo de Cristo no reino celestial, com implicações na terra. Este reino espiritual, no céu e na terra, já começou e não está limitado a um período específico de tempo. Como vemos, a escola idealista, o pensamento idealista de interpretação, é um daqueles que espiritualiza, alegoriza todas as profecias bíblicas, dando a elas apenas um sentido simbólico ou espiritual para sua realização. A interpretação futurista vê o arrebatamento como um evento específico no futuro, ainda não realizado. Eles acreditam que a Igreja será literalmente arrebatada da terra em um momento determinado, em conformidade com as passagens bíblicas. Entretanto, há divergência entre os futuristas sobre quando esse arrebatamento acontecerá. Se antes da tribulação, como creem os pré-tribulacionistas, se no meio da tribulação, como creem os mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas, ou no final da tribulação, como creem os pós-tribulacionistas. Há ainda os denominados pré-ira e os que creem no arrebatamento parcial. Todos serão estudados com mais detalhes no futuro. Por isso, a importância de você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para quando lançarmos esses vídeos. Os futuristas dispensacionalistas creem que o arrebatamento é distinto da segunda vinda. O arrebatamento envolve a retirada da Igreja da Terra antes do período tribulacional de 7 anos, que será literal, enquanto a segunda vinda ocorre num período depois da tribulação, marcado com o retorno visível e glorioso de Cristo à Terra e a implantação do milênio. Para os dispensacionalistas, no arrebatamento, os cristãos serão levados ao céu e receberão recompensas.
Já os não dispensacionalistas associam o arrebatamento e a segunda vinda como um evento único. Para esses, tanto a igreja quanto os incrédulos passarão pela grande tribulação. Interpretam a grande tribulação como um período específico da história. É literal e ocorrerá no futuro, antes da segunda vinda de Cristo. Será um período de sofrimento sem precedentes, marcados por eventos catastróficos e dificuldades generalizadas. Essa tribulação é associada com o juízo divino sobre a terra. Também acreditam na ascensão de um líder maligno mundial, identificado como o Anticristo. O Anticristo fará um pacto com Israel, que quebrará no meio dessa tribulação. Com relação à duração exata da grande tribulação, alguns são literalistas, atribuindo um período de 7 anos literal. Outros, entretanto, são simbolistas. Creem que será um período indeterminado de sofrimento intenso que a igreja passará. Os futuristas dispensacionalistas fazem distinção entre Israel e a igreja. Interpretam os 7 anos da grande tribulação como sendo o cumprimento da 70ª semana de Daniel, que ainda está para acontecer no futuro. Alguns futuristas não fazem essa distinção entre Israel e a igreja. Creem que será um evento futuro, literal, físico, visível, pessoal de Cristo aqui na Terra. Ocorrerá após a grande tribulação para derrotar o anticristo em Armagedon e prender Satanás por 1000 anos e estabelecer o seu reino milenar. Os pré-tribulacionistas dispensacionalistas defendem a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, evento iminente e invisível, perceptível somente para a igreja, que será levada ao céu para receber galardões no tribunal de Cristo e participar das bodas do Cordeiro. A segunda fase da vinda de Jesus é quando ele vier com os seus santos, a sua segunda vinda, visível e gloriosa, que todos os homens verão, no final da grande tribulação. Já os pós-tribulacionistas históricos creem que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento trata-se de um evento único que ocorrerá no final da grande tribulação. A escola futurista interpreta o milênio literalmente, que ocorrerá no futuro. Será um período temporal de 1000 anos, caracterizado por uma era de paz e justiça, onde Cristo governará fisicamente na terra antes do juízo final. Os futuristas acreditam em 2 ressurreições, a primeira para a vida e a segunda para o juízo e condenação eterna, que é chamada de a segunda morte. Com relação à primeira ressurreição, há divergência entre os futuristas. Os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, creem que a primeira ressurreição abrange grupos e épocas diferentes. Por exemplo, Cristo, as primícias, inaugurou a primeira ressurreição para a vida. Logo depois, os arrebatados, os mortos e os vivos. Depois vêm as 2 testemunhas e, posteriormente, os mártires da grande tribulação. Todos esses fazem parte da primeira ressurreição. Já os futuristas não dispensacionalistas não acreditam dessa forma. Acreditam em apenas uma ressurreição no final da grande tribulação. Uma perspectiva eclética sobre o arrebatamento da igreja, grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e o milênio, pode envolver a combinação de ideias provenientes de várias interpretações ou de várias escolas, como a futurista, preterista, a idealista e a histórica, resultando em uma perspectiva que busca equilibrar diversas nuances escatológicas. Geralmente enfoca a essência espiritual do arrebatamento, ou da vinda de Cristo, destacando a união espiritual dos crentes com Cristo, encorajando os crentes a manter uma postura de prontidão espiritual, independente da crença de alguns de acreditarem ou não no arrebatamento como um evento físico, iminente e real, que ocorrerá no futuro.
enfatiza a essência espiritual da grande tribulação, destacando os desafios espirituais e a necessidade de perseverança e fé durante os períodos difíceis de luta, independentemente do enquadramento temporal específico do momento histórico. Pode apontar para elementos futuristas e simbolistas com significados espirituais. Geralmente eles destacam a importância de estar preparado espiritualmente para enfrentar os desafios e as tribulações em qualquer período da história da vida da igreja. Dão ênfase à dimensão espiritual e simbólica da segunda vinda de Cristo, ressaltando a relevância desses aspectos para a experiência espiritual dos crentes, independentemente de um cumprimento literal ou físico. Enfatiza a necessidade contínua de preparação espiritual para a segunda vinda de Cristo, independentemente de posições específicas sobre a temporalidade ou a natureza exata do evento, ou até mesmo a literalidade dele. Há todo um esforço para combinar os elementos proféticos e simbólicos ao abordar o milênio, reconhecendo a possibilidade de que certas descrições possam ter significados simbólicos mais amplos, além de uma interpretação literal, como muitos creem. Podem integrar elementos das interpretações pré-milenar, pós-milenar e amilenar. Essa abordagem abusa dos simbolismos, do alegorismo e das adaptações, muitas vezes moldada pelas convicções teológicas e pessoais do próprio intérprete. Falta, por vezes, coerência no método hermenêutico e exegético empregado. Por exemplo, para muitos, o anticristo pode significar quem governa de forma opressiva, mas também representa o mal em geral. As catástrofes literais descritas no Apocalipse podem representar o caos espiritual, e a segunda vinda de Jesus pode ser literal, mas também pode ser a vitória espiritual de Cristo sobre todas as forças do mal. Com relação às promessas de Deus para com Israel, pode ser que elas se cumpram de verdade para com aquele povo, mas pode ser que Israel apenas simbolize o povo de Deus em qualquer época de qualquer nação de todos os tempos da história da igreja. Da mesma forma, interpretam o milênio de forma simbólica. Pode representar 1000 anos, bem como pode representar um período extenso que representa toda a história da igreja, ou toda a era cristã. Veja esse quadro com bastante calma. Ele resume as diferentes abordagens de pensamento a respeito do Apocalipse. Eu sou Hildeberto, busque aí no YouTube o canal O que a Bíblia Diz e inscreva-se. Compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando postarmos novas aulas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.